Ó, como eu tinha dito para vocês, a ginecologia endócrina ela tem uma importância gigante dentro da prova do Revalida, é o tema mais cobrado de ginecologia e é o segundo mais cobrado no geral, tá? Perdendo aí só para o pré-natal. E a gente tem aqui, então, em torno de 33 questões de ginecologia endócrina, mostrando, né, nesses últimos 10 anos, mostrando assim, a sua importância. E aqui vai entrar subtemas como ciclo menstrual, amenorreia, endometriose, infertilidade. Então, assim, são temas muito abrangentes dentro da ginecologia obstetrícia, tá certo? Então, vamos embora começar. Uma paciente de 14 anos procura a Unidade Básica de Saúde, UBS, para sua primeira consulta ginecológica, pois deseja usar anticoncepcional oral. Ela iniciou a atividade sexual há 6 meses, então ó, já tem vida sexual ativa, tem 14 anos e quer usar um anticoncepcional, tá? E a menarca dela foi aos 11. Se ela tem 14, foi há 3 anos. Ok. A adolescente nega comorbidades e os pais dela não sabem do início da atividade sexual. Qual conduta mais adequada frente ao caso acima? E nós temos as opções aí, se a gente deve prescrever, se não deve prescrever anticoncepcional, se deve prescrever solicitando a presença dos pais. Então, é um conhecimento que eles exigem da gente aqui. Então, nós temos aqui. Como errado? Lembrando sempre, verde, pontos-chave, e o vermelho aí, o que deixa a alternativa errada. Não prescrever, não prescrever. Tem apenas 3 anos da menarca aqui falando que não posso prescrever por isso, nós já vamos explicar direitinho. Acompanhada de um responsável ou solicitar a presença de um responsável. Então, essas são as questões erradas, as alternativas erradas. A certa seria, então, a letra D, prescrever anticoncepcional oral, orientar o uso de preservativo e garantir a confidencialidade da consulta. E aí, por que a gente tem isso? Indicação de contracepção. Desejo, a paciente quer usar um anticoncepcional, tá? Ela tem alguma contraindicação, ela fala que ela não tem problemas de saúde, não me fala aqui de histórico familiar, por exemplo, de trombose, mas não deixa isso como um problema a princípio, né? Se tivesse alguma coisa, eles gostariam de falar isso, então a princípio a gente poderia passar, não há uma contraindicação pelo que foi relatado para a gente na questão. E como que funciona a questão do sigilo médico? Bom, não é uma questão... Não, o que o CRM fala para a gente? Ele fala para a gente o seguinte: a gente tem que respeitar o paciente de 12 anos até 18, não está dentro da fase aí de adolescência, né? Ele não é responsável legal por si, mas isso não o impede de participar da consulta sozinho. Quando que eu tenho que informar os responsáveis? Se o problema de saúde desta pessoa, desse adolescente, botar a sua vida em risco, a gente tem dever legal de informar ao responsável. Neste caso, não é isso que está acontecendo, né? Falar ou não para os pais de que ela já iniciou a vida sexual não vai mudar em nada, não é risco de morte para ela, não tem nada colocando sua vida em risco, então a gente deve respeitar o sigilo médico nessa situação, tá? Então eu devo prescrever, devo respeitar o sigilo e, neste caso específico também, como ela quer usar um contraceptivo oral, né, a gente deve orientar também o uso do preservativo, que não impede, mesmo que fosse DIU, injetável, seja o que for, não impede doença sexualmente transmissível. Então, o uso da camisinha, o uso do preservativo é fundamental também para o controle, né, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, tá? E, né, complementando aqui, a gente tem também alguns métodos, alguns exemplos de métodos. Então, ela poderia usar método oral, né, pílulas só de progesterona, pílula só de estrogênio e progesterona combinada, pílula só de progesterona. Poderia usar injetável mensal, trimestral. Poderia usar implante subcutâneo de progesterona. DIU, dispositivo intrauterino. Poderia usar um Mirena, né, o CIO liberador de levonorgestrel. Anel vaginal, que é combinado. Então, assim, toda a gama de possibilidades de anticoncepcional, ela poderia usar, não tem problema nenhum, tá certo? Lá na questão também fala de não poder passar o anticoncepcional porque tem 3 anos da menarca. Na verdade, a gente evita iniciar o contraceptivo oral até 2 anos da menarca, porque é um período ainda de adaptação do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Pode ser passado? Pode. Não é uma contraindicação absoluta, mas se a gente puder evitar nos primeiros 2 anos é um pouquinho melhor, porque a gente pode
agilizar o fechamento da epífise óssea e diminuir um pouco o crescimento final dessa pessoa. Então, seriam 2 anos e não 3, então isso está errado lá na alternativa também, mas também não é contraindicação. Se precisar usar, pode, preferível um método contraceptivo com uma dosagem mais alta de estrogênio, tá certo? Então, seguindo na prova de 2012, uma paciente de 17 anos de idade que teve menarca aos 11 anos, vem à unidade básica de saúde, acompanhada da mãe, referindo amenorreia há 1 ano. Então, ela tem 17, menarca aos 11, então ela menstruava até os 16, dos 16 aos 17 ela não está menstruando, teve perda de 15 quilos no último ano, devido a dietas feitas por conta própria, tá? Deseja ser modelo, não tem problemas de saúde, não usa medicamentos e início da atividade sexual. Então, ela não teve início da atividade sexual ainda. Ao exame, apresenta a altura de 1,75 e peso de 50. Neste caso, qual é o diagnóstico mais provável? E aqui, neste caso, a gente tem que pensar, então, numa amenorreia relacionada, muito provavelmente, ao que a história nos coloca, a perda de peso dela, e aí seria uma amenorreia hipotalâmica, uma amenorreia central. Nós vamos explicar. Então, ela tem uma alteração do ciclo menstrual. Como funciona o ciclo menstrual? Ele tem aquele eixo todo, hipotálamo, hipófise, ovário. Então, ele começa no cérebro, no hipotálamo, tem o GNRH, a produção de GNRH impulsos, dependendo de como é a pulsatilidade, ele vai produzir, ele vai estimular a produção de FSH ou de LH na hipófise. A hipófise vai liberar o FSH e o LH que vão agir no ovário, né, no endométrio, tá? Mas no ovário especificamente para liberação de estrogênio e progesterona. Se a gente tem alguma coisa que interfere nessa produção de GNRH, a gente vai ter uma amenorreia hipotalâmica, tá? E é o caso dela. Então, uma paciente com baixo peso, o IMC dela dá 16, então ela tem uma alteração do ciclo menstrual, e isso, baixo peso com alteração do ciclo menstrual, a gente tem que pensar de cara numa amenorreia hipotalâmica. A gente tem todos esses hormônios relacionados a centro de fome e saciedade, leptina, neuropeptídeo Y, e eles podem, inclusive, interferir diretamente na produção do GNRH, alterando a sua pulsatilidade. Se eu altero a pulsatilidade do GNRH, eu altero a produção de FSH e LH, e aí, né, diretamente a alteração, eu tenho um prejuízo à produção dos hormônios ovarianos, tá? Lá na questão também eles colocam aqui como sinéquias uterinas decorrentes de endometrite. As sinéquias uterinas, né, eu coloquei como observação, são aderências que ocorrem dentro do útero. Normalmente elas estão relacionadas, né, pode ser uma endometrite, uma infecção, ou curetagem, que aí pode ser a síndrome de Asherman. Uma paciente submetida a curetagem uterina, raspa, aquilo cria uma sinéquia, umas aderências intrauterinas que podem levar à infertilidade, né, em alguns casos até uma amenorreia, mas não tem nenhum tipo de história. Essa paciente inclusive nem iniciou a vida sexual, é pouquíssimo provável o dela sempre relacionar baixo peso, né, transtornos alimentares com amenorreia hipotalâmica, tá certo? E aqui eu coloquei um desenhozinho para a gente lembrar como que funciona a fase, o ciclo menstrual, fase folicular, primeira metade, fase luteínica, né, ou lútea, a segunda fase, a temperatura basal da paciente, alterando entre 36,4 até 36,7, ou seja, no período ovulatório aqui tem um aumento dessa temperatura basal dela. É difícil de medir por isso, mas poderia ser um método de medir o período de ovulação. As alterações hormonais, então a gente tem aqui o FSH na fase folicular, né, o azulzinho claro aqui, fazendo o recrutamento dos folículos nessa primeira fase, o LH crescente aqui no pico pouco antes da ovulação, que vai estimular a ovulação, junto com o pico de FSH também. O estrogênio ele vai aumentando de forma gradativa aqui no começo, à medida que esse folículo, né, ele vai tendo recrutamento de folículo, um dominante, e ele vai aumentando a produção de estrogênio produzida. E a progesterona que só aparece na fase luteínica, porque ela depende do corpo lúteo, né, que está aqui, ó, ovulou, o corpo lúteo aqui, né, logo depois da ovulação, ele começa a produzir progesterona, não havendo a gravidez, esse corpo lúteo ele resseca, ele é degradado, e aí a progesterona cai de uma hora para outra, levando ao desabamento do endométrio, que está espessado por causa do estrogênio da primeira fase. Então tem aquele crescimento endometrial,
provocado pelo estrogênio na fase folicular. A progesterona mantém, né, o endométrio proliferado por um período, e na hora que ela acaba de uma vez, há um desabamento desse endométrio gerando a menstruação, tá certo?